Boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Seja um bom estudo para todos nós. O tema de hoje vem pedido emprestado a um livro do filósofo José Gil, que se chama precisamente Caos e Ritmo. Agora, quando estava a sair para vir para aqui, eu vinha bem o pensamento de que parece que já não vos vejo há imenso tempo, ainda que só tenha passado uma semana, porque nas últimas 2 semanas vimos coisas a acontecer no mundo que o puseram ainda mais longe, tornaram ainda mais evidente o período que nós estamos a atravessar em termos planetários, mas que tornou ou que vai tornar tudo mais difícil para todos nós. E isto parece que a nós, pelo menos a nós, quanto espíritos ou enquanto aprendizes de espíritas, parece que faz-nos questionar. Então, e agora? Com tudo aquilo que está a acontecer, com tudo aquilo que acaba de acontecer. E nós vemos isso, não é? Vemos isso nas notícias, vemos isso no trânsito, vemos isso nas pessoas com quem nos damos, vemos isso nas redes sociais, vemos comportamentos que pensamos de onde é que isto vem, o que é que está por trás de tudo isto. Parece que tudo está assim num ambiente de se desmoronar e quantos de nós não pensa que alguma coisa de bom está em declínio? Que parece que a virtude em si, aquilo que tanto falamos aqui, as virtudes estão em declínio, e acaba por haver assim uma atmosfera, digamos assim, de derrotismo ou de derrota. Mas a verdade é que nós não controlamos isso. E se os acontecimentos recentes mostram alguma coisa, é que nós não estamos no controle de nada disso. Mas há uma coisa sobre a qual nós temos controle, que é a forma como respondemos aos acontecimentos. A forma e o trabalho que nós trouxemos há 15 dias, precisamente, tem muito a ver com isso. Como é que eu vou responder, como é que eu vou agir perante tudo aquilo que está a acontecer. O imperador Marco Aurélio, que também ele viveu tempos bastante difíceis, e ainda assim cultivava, esforçava-se imenso para cultivar esta questão das virtudes. Ele lembrava que nos seus tempos mais sombrios, mais feios, o que ele tentava, acima de tudo, era que tudo isso não afetasse o seu caráter. Ele não estava tão preocupado em controlar o que acontecia à volta, mas em evitar que o que acontecia à volta manchasse o seu caráter. É um pouco como a flor de lótus, não é? Que cresce no lodo e as pétalas dela não se sujam. Mesmo se salpicarmos, a sujidade não se pega às pétalas. Então esta imagem tem a ver com aquilo que Marco Aurélio nos ensinava também, que é não nos deixarmos afetar, não é no sentido sobranceiro da coisa, mas não nos deixarmos afetar pelos acontecimentos. Claro que os momentos maus podem dificultar-nos a vida. E todos nós, aqui neste pequeno Portugal, e hoje foi engraçado se leram o jornal, uma das notícias era a pesquisa do Google que os americanos faziam depois do que aconteceu. Ou seja, estão a pensar já em fugir, portanto isso vai nos afetar também, a nós e a todos os países. Mas, e claro que nós nos podemos magoar, tal como há pessoas na nossa vida que nos vão magoar e nós podemos nos sentir magoados. Agora, qual é a resposta a isso? A nossa resposta vai ser ressentimento? Vai ser desespero? Não está, pois não? Está por aqui. Peço desculpa. Estavam a ouvir, até agora tenho que começar de novo. Sim, lá atrás estavam a ouvir? Agora não estou até a falar de novo. Estava a dizer que a nossa resposta, que a nossa resposta aos acontecimentos não tem que ser em sintonia com aquilo que estamos a ver. Não tem que ser de ressentimento, não tem que ser de desespero, não tem que ser de vingança. Porquê? Precisamente porque a forma como nós vamos reagir, as escolhas continuam a pertencer-nos e a decisão de permanecermos num caminho bom
ainda é nossa. Isso ainda não nos tirado. Fazer a coisa certa, de sermos um bocadinho de luz no meio escuro, no fundo, foi isso que Jesus nos veio ensinar e, portanto, no meio do caos, nós conseguirmos contribuir para um ritmo e para a regeneração. E isto vem-me lembrar aquilo que nós podemos fazer para criarmos esses pontos de luz. Porque já percebemos que não basta evocar o destino ou o inconsciente para nós falarmos de tudo isso que intervém na nossa vida. Se todos estes eventos que nós temos testemunhado, pelo menos nestas 2 últimas semanas, nos dizem alguma coisa, é algo inquestionável que aqui o presente se está a transformar. E por muito exaustas, por muito perdidas que nos pareçam as pessoas à nossa volta, e até nós, se calhar, todas estas catástrofes climáticas, sobretudo, que estão a acontecer, tornam muito evidente que tudo está interligado e tudo depende de tudo. Porque já não há local nem global, porque o local tornou-se global e o global vem afetar-nos a nós. A resolução de um problema numa aldeia remota, alguns no planeta, é condicionada pelo clima do planeta. E isso vai condicionar, por exemplo, a nossa alimentação ou outros aspectos da nossa vida. Mas nós sabemos uma coisa, como diz a canção de uma cantora brasileira, Elis Regina, Deus dá o cobertor conforme o frio. Então, cabe-nos a nós ir tecendo este nosso cobertor conforme o frio que está a aparecer neste período de transformação. Porque, afinal, ninguém gosta de acordar com os pés de fora, não é? E tudo isto é lembrar também, sobretudo, estes acontecimentos recentes, e se houve alguém que nos ensinou a olhar para o mundo e para pensar nestes acontecimentos, foi esta senhora, uma socióloga, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas que ela dizia que, na natureza nós sabemos que temos 4 forças principais, forças da natureza, mas ela acreditava essencialmente, ainda não disse o nome da senhora, Hannah Arendt, ela acreditava essencialmente que existem 2 forças, o bem e o mal. Então vamos já pôr-nos aqui como espíritas, e os espíritas entendem o mal como a ignorância acerca do bem, vamos dizer assim. E isto acabou por ser uma afirmação surpreendente vinda de uma cientista social, mas por trás disto que ela dizia que afinal o que importa é aquilo que é bem e o que é o mal, tal como Saramago dizia, que o único valor que realmente importa é a bondade, ela está a reconhecer que é precisamente porque o livre-arbítrio está tão desconfortavelmente em desacordo com tudo o que sabemos acerca da natureza do universo, que a nossa experiência de liberdade, e a nossa experiência de liberdade é diferente daquilo que é a liberdade de facto, é fundamental para nós sermos humanos, para definir a nossa humanidade. E é precisamente porque fomos forjados nesta liberdade que Deus nos deu, com estas forças imparciais, entre elas o livre-arbítrio, que é através dessas forças que nós vamos dar sentido à nossa realidade. Então, mesmo nos momentos em que nos sintamos mais desamparados, digamos assim, o que nos mobiliza vai depender em grande parte de como nos orientamos para esta liberdade. No computador aqui outra vez. Vamos só ver se eu consigo. Nada como uma mulher prevenida. Então, esta cientista, socióloga, ela definiu aquilo que era uma mente livre. E por mente livre, eu gosto especialmente desta definição, ela dizia que uma mente livre significa afastar-nos de dogmas, de certezas políticas,
ou outras, se quiser, de zonas de conforto teóricas, de ideologias satisfatórias. Significa, em vez disso, aprender a cultivar a arte de permanecer fiel aos perigos, vulnerabilidades, mistérios, perplexidades da realidade, porque, em última análise, essa é a nossa melhor oportunidade de permanecer humano. Então, o que ela nos está aqui a dizer, basicamente, é para nos afastar, é o mesmo que o Espiritismo, afastem-se dos dogmas, afastem-se daquilo que, da caixinha que nos condiciona e vamos focar em trabalhar, em melhorar o mundo, em agir sobre aquilo que nos parece mal, em não ser indiferentes. Quantos e quantos filósofos, cientistas e etc. nos dizem que não é pior do que fazer o mal, é simplesmente não fazer, é a indiferença perante aquilo que está a acontecer. E se todas estas transformações do presente nos conclamam a alguma coisa, é a fazermos alguma coisa, dentro daquilo que nós podemos. E isto traz-nos... E o filósofo Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão que há 185 anos ele diz isto: o que a manada mais odeia não é apenas o pensamento diferente, é a coragem de quem ousa pensar por si, de quem ousa ser livre. Não é a opinião que fere, mas a audácia de ser singular, algo que o rebanho não compreende, tampouco consegue alcançar. Fé raciocinada, dizia-nos Kardec. Pensar por nós mesmos, pensar pela nossa cabeça. Então, as coisas estão-se a orientar desta forma. Eu quero ir por aí ou não quero? Eu vou-me deixar ficar só para não agitar muitas águas, ou eu vou realmente sair dos meus dogmas, da minha zona de conforto, e vou atirar a pedrinha para o lago e tentar provocar aquelas ondinhas, desde que sejam benéficas, não é? Para alguém. Ou vou-me manter indiferente. E ela, esta mesma socióloga, fez algumas perguntas interessantes. E eu gosto de perguntas, não é? Como podemos pensar direito no meio do cinismo e do caos? O que resta para amar, para estimar, para lutar? São perguntas dela. Como podemos agir para melhor proteger? O que é que podemos fazer para proteger aquilo que nós amamos? Aquilo que eu me estava a questionar agora enquanto lavava os dentes antes de vir. Não é? Como é que nos mantemos espíritas neste momento de transformação do mundo? E como é que isso pode ajudar a esta transformação? Proteger aquilo que amamos. Que vedações e que pontes precisamos de construir para proteger a liberdade e que muros precisamos de destruir? Mas nós não destruímos nada, não queremos cá criar ondas, não queremos agitar nada. Será? É que ao longo da nossa vida nós temos pontos a atravessar. A fotografia não é muito boa, mas eu gosto muito desta ponta, a ponta rálida, e do nevoeiro do Porto. Estava no nevoeiro. E eu no trânsito a tirar uma fotografia, não digo a ninguém. Ao longo da nossa vida nós temos pontos a atravessar. Temos mudanças a fazer, aprendizagens a acabar, a concluir. E sabemos que Deus é imutável. Não é propriamente Deus que vai fazer isto ou aquilo, mas é Deus que tem o potencial de manifestar o universo em toda a sua beleza e manifestar o ritmo no caos, a ordem lógica dentro do caos. Em pequenos detalhes, mantendo tudo coeso, em funcionamento. Numa conversa com um amigo esta semana, chegámos à conclusão que temos vidas muito parecidas, vidas de braços no ar, de braços muito esticados a tentar manter as pontes lá em cima, para a fonte não desmoronar. Estamos lá sempre com o braço muito esticado.
para tentar manter a coisa. Manter uma ordem, um padrão, um ritmo dentro das mudanças, daquilo que vai acontecendo nas nossas vidas. E se nós virmos no universo, há pelo menos 3 pilares, não da ponte, mas que nos indicam como é que vamos atravessar as pontes. O conhecimento, o movimento e a inércia, ou a estática. Encontramos isso em tudo na natureza. E os 3 são importantes para manter o universo. Eu não quero sempre movimento, eu não quero sempre inércia. Quantas coisas estão ocultas e se manifestam? A noite manifestou-se, deixou oculta o dia. Então vamos atravessar as pontes, mesmo que sejam difíceis de serem atravessadas. Atravessar a raiva com a ausência da raiva, sem ter raiva porque tivemos raiva. Atravessar a ausência de confiança com a tentativa de confiar, dando uma oportunidade. Atravessar a incapacidade de dar, de oferecer, de doar, através da tentativa de dar, do exercício de doar. Eu ainda não sei dar, eu vou tentar dar. O exercício. Atravessar o falso, trazendo a verdade. A transparência, a clareza. Esse é o caminho. E isso é a imortalidade. Porque afinal, o que é que nos estraga a vida? Não é muita coisa. O que é que traz caos para a nossa vida? Só 2 coisinhas. 2 coisinhas. A noção de que nós somos separados dos outros e que somos separados de Deus. O que nos estraga a vida é esta ausência de relação com Deus. E depois, a noção de que tudo é meu, de que todas as coisas são minhas. Se eliminássemos pelo menos a segunda, vamos fazer este exercício, se eliminássemos pelo menos esta segunda causa que nos traga a vida, vejam que não poderia ser o mundo. Esta noção de que tudo é meu. Que as coisas são minhas. Trago-vos aqui uma pintura que vai falar de um outro filósofo, que toda a gente, inclusive os espíritas, falam dele sempre como um materialista acérrimo, um nihilista. Estudo ao seu inferno já está farto de ouvir falar em nihilismo, não é? Um materialista que recusava Deus e que era o nada, que nada o queria nada. Mas não. É que nós esquecemos, muitas vezes estamos a falar das pessoas e esquecemos que vão acontecer coisas na vida dessas pessoas de quem falamos e que elas vão mudando. Esta pintura retrata um momento na vida de um filósofo alemão, Nietzsche, em que toda a sua armadura materialista caiu por terra. Quando? Quando, numa pequena cidade italiana, ele viu alguém a chicotear um cavalo. E entrou em desespero. Não poder fazer nada. Uma coisa tão, vou dizer banal, entre aspas, fez com que um homem que andou anos e anos a escrever contra a existência de Deus, contra tudo o que fosse espiritualista, de repente, tudo caiu por terra. Todas as suas crenças, porque estamos a falar de crenças, caíram por terra. E ele depois não soube. Só que ele não tinha o conhecimento para depois, perante esse momento de caos que foi este momento de empatia por um animal, ele não conseguia explicar, mas dentro das suas filosofias todas, dentro das suas teorias, aquele sentimento de empatia por um animal a ser violentado. E o que é que ele fez? Saiu do quarto onde estava e abraçou-se ao cavalo, no meio da rua. Muita tinta se escreveu acerca deste abraço a este cavalo. Mas o que importa aqui é o que é que este homem fez
depois daquele momento que lhe causou o caos na vida dele. Tudo aquilo em que ele acreditava ruiu. Tudo aquilo sobre o qual ele se tinha tornado famoso e a pessoa que é, ruiu. Por um momento de empatia. Neste caso ele não conseguiu fazer nada, porque não tinha depois o conhecimento para criar um ritmo depois de um caos. Caiu em depressão e assim foi ficando. Porquê? Porque faltou, como nos diz Humberto Campos, a clareza do conhecimento que pode destruir o ego, que é o eu ilusório, mas trazê-lo depois à vida de forma livre e livre de ilusão. Quando as ilusões dele, no caso, em relação ao materialismo, caíram, faltou-lhe a clareza do conhecimento. Mas quando isso acontece, o ego retorna na sua beleza por ser único e original, mas agora sem a ilusão de considerar-se perfeito. Assume a sua forma, sem a ilusão de ser ela a realidade do eu. Aquele filósofo descreveu, entre outras coisas, o super-homem, a capacidade de nos superarmos, não é? Estas imagens, com certeza, são-nos familiares. Faz parte do rol de acontecimentos que abalou o mundo nestas 2 últimas semanas. De repente, as alterações climáticas já não são um problema dos africanos, dos indígenas, daquela gente que nós nem sabemos que existe e que está muito longe de nós, não são aqui ao lado, mesmo ao lado. E é engraçado que muitos jornalistas disseram que os ativistas ambientais que alertam para as alterações climáticas, para a crise climática que estamos a passar, estão a criar uma enorme perturbação. São a verdadeira causa da perturbação, são os ativistas. Mas a verdade é que esses ativistas estão-nos a alertar para isto. Quantos posts de cientistas por aí nós vemos a alertar para o que está a acontecer? E nós fazemos simplesmente um scroll. Mas são os ativistas que estão a criar perturbação, segundo alguns. Então, nós vemos que não é assim tão simples distinguir aquilo que é caos daquilo que é o ritmo. Porque hoje mesmo, perante uma possibilidade real de uma catástrofe climática, não é o caos destrutivo que nos está a ameaçar. Isto foi em Valência, é aqui ao lado. Podia ter sido aqui. O ano passado, quantas vezes a minha rua ali em Matosinhos não inundou? Uma simples ruazinha. Chovia um pouco mais e inundava. Então nós vemos isto todos os dias, nas notícias, no trânsito. O que é que vamos fazer perante isto? Se nós não conseguimos sequer perceber onde é que está a origem da perturbação, e como é que este ambiente perturbado nos vai afetar a nós? E isto traz-nos um tema que é a perturbação espiritual. Porque o ambiente em que estamos também nos vai condicionar a isso. E há normalmente uma confusão que se faz entre perturbação espiritual e obsessão, e são coisas diferentes. Joana de Ângeles diz-nos que a vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista. Então, qual é a diferença entre perturbação espiritual e obsessão? É que, segundo o Espiritismo, não há uma separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós estamos a habitar o mundo espiritual, neste momento. Existem pontos de encontro entre um e outro. Então, apesar de nós estarmos encarnados, uma parte de nós relaciona-se com o mundo espiritual. Por exemplo, quando nós dormimos. E o espírito se liberta, como nós sabemos. Uns vão se lembrar disso, outros não se vão lembrar. Outros vão se lembrar de forma muito nítida. Outros, aquilo é um apagão total. Mas quando? E isto quando o espírito retorna ao corpo. Mas como esta relação com o mundo espiritual é tão corriqueira, é tão habitual, muitas vezes nós confundimos as coisas. Até na forma de falar de perturbação espiritual e obsessão. E são coisas diferentes. Nos dois casos, há uma interferência do plano espiritual. Do plano espiritual no mundo físico.
sobretudo, estou a ver se, desculpa, não é que eu só, é que eu fiquei aqui sem as referências dos livros, eu queria... Mas este tópico está no livro Estudando a Mediunidade. Então, quer na perturbação, quer na obsessão, há uma interferência do plano espiritual no mundo físico. Mas a obsessão era aquilo que antigamente se chamava de doença mental. E hoje nós chamamos de transtorno mental. Porquê transtorno mental? Porque no transtorno há uma alteração de comportamento, daquilo que é o comportamento normal. Transtorno é uma alteração do comportamento normal. Agora, existem reações esperadas dentro destas alterações. Mediante determinado evento, eu posso reagir de uma forma mais pacífica ou de uma forma mais agressiva, consoante a minha personalidade, consoante a minha educação, consoante aquilo que está atrás de mim, no meu passado. Então, o que nós vamos fazer para determinada situação vai depender do meu passado. Mas este espectro é normal. Este espectro de reações que eu vou ter é algo normal, não é uma coisa anormal. Mas a perturbação espiritual vai sempre acontecer com uma relação com alguém que está, vai haver na mesma a influência de alguém que está desencarnado. Portanto, a perturbação não é um transtorno, é simplesmente uma reação a uma interferência. Porquê? Porque quando eu me relaciono com o mundo espiritual, eu vou trazer de lá sensações, vou trazer de lá sentimentos, vou trazer de lá alegrias, tristezas, uma sensação de angústia. Então, isto porquê? Porque a nossa mente vai passar por diferentes etapas. Ela vai passar pelo corpo físico, pelo corpo mental, pelo corpo espiritual, pelo corpo emocional e pelos intermediários, a aura, etc. Agora, quando nós nos relacionamos com alguém no mundo espiritual, o primeiro passo acontece ao nível do campo vibratório. E os médiuns sabem isso muito bem, os médiuns ostensivos. Vão registar isso mais facilmente. E há um motivo. Qual é o motivo para acontecer esta interferência, para haver esta perturbação? A lei da afinidade. Porquê? Porque nós relacionamos de acordo com essas leis de afinidade. E a lei da afinidade é como se a minha vibração se casasse, não é? Fizesse assim um encaixe com a vibração de outra entidade. Então, isto vai causar, esta perturbação espiritual vai-nos causar algumas respostas. Então, aquele mal-estar que eu sinto, que não sei muito bem de onde é que ele vem. Eu não comi nada estragado, não me dói nada, não tenho nenhuma dor definida, mas há um mal-estar geral que eu não consigo definir. Este mal-estar não é um sintoma físico. E porquê que não é um sintoma físico? Porque ele não tem uma origem patológica. Ele é um sinal. A dor é um sinal fisiológico. Indica que alguma coisa está a acontecer no nosso corpo. Mas, neste caso, este mal-estar é indefinido. E essa sensação de mal-estar vai produzir outros dois sintomas. Quais são? Outros dois sinais, desculpem. Que estão aqui. Irritação e mau humor. Então, para eu saber se estou a ter uma perturbação espiritual, estes vão ser os sinais. Qual é a diferença? A irritação. Porquê? A irritação não é uma alteração de comportamento. Ah, mas eu sou espírita, eu não me irrito. Boa sorte. A irritação não é uma alteração de comportamento. O que é a irritação? A irritação é um limite de tolerância que eu tenho. Só isto. É um limite do desconforto
acima do qual acabou. E isto é uma coisa natural. Portanto, é mesmo a nível físico. Há um limite para eu conseguir suportar uma determinada temperatura no meu corpo. Senão, ponho a minha vida em risco. Quanto é que nós podemos suportar algo antes de tomar uma atitude? Este é o meu limite, é o meu espectro. Não significa que eu sou melhor ou pior espírita, por ter um limite maior ou menor. Se tivermos uma dor de cabeça, por exemplo, a nossa paciência vai ser menor à partida. Se tivermos uma dor de dentes, se tivermos alguma dor física, normalmente não vamos estar tão tolerantes para com o outro. Vamos reagir mais cedo do que normalmente faríamos. Então, isto para dizer que a irritação não é um sintoma de perturbação espiritual. É uma coisa natural. Mas, quando não há um motivo para isso, já passa a ser um sinal de perturbação espiritual. Mas eu estou irritada porquê? Porquê é que a camisola, o casaco azul do António me está a irritar? Há algum motivo para um casaco me irritar? Então, o mal-estar, a irritação, o mau humor, quando existem sem um motivo, aí sim são sinais de uma perturbação espiritual. O mau humor porquê? O humor não caracteriza propriamente um comportamento. Uma pessoa bem-humorada não é melhor nem pior do que uma pessoa menos bem-humorada. Mas vai afetar a forma como eu avalio a realidade. É a tal história do copo meio cheio, meio vazio. Então a perturbação espiritual é como ter um alfinete na cadeira em que estamos sentados, mas sem conseguir ver o alfinete. Eu não consigo... Faça rir, António. Eu não consigo ver o alfinete. Agora, a obsessão já é diferente. O que é a obsessão? Na obsessão, a interferência já é maior. Qual é a diferença de perturbação para obsessão? É que a perturbação é algo temporário, na obsessão já pode, o limite de tempo já é bem maior. Na perturbação é temporário normal, por todos os tempos altos e baixos. Na obsessão, já há parâmetros definidos para definirmos o que é obsessão. Para ambas, o remédio é o mesmo. E vem no Evangelho. Autocrítica. A tal pergunta que o meu amigo me fazia esta semana: o que é que estás a aprender com tudo isto que está a acontecer? E eu, ainda não consigo ver se estou a aprender ou não. Foi o que lhe respondi. Eu preciso de passar mais tempo. Porquê? Porque não há maturidade sem os obstáculos. Então o tal caos é preciso para que haja o ritmo. Esta maturidade, este ritmo só vem se houver o caos. E nós vamos ver como isso está inclusivamente no Livro dos Espíritos. Então o caos tem uma virtude, que é o quê? Forjar o nosso caráter, fortalecermos. Como se costuma dizer, mar calmo não faz bons marinheiros, não é? Mas todos nós só queremos mar calmo. Ninguém nunca pede tempestades no mar. Então, se nós conseguirmos olhar para as coisas de uma forma mais equânime, para as situações caóticas que vemos à nossa volta, em que as dificuldades surgem, nós não vamos apenas amadurecer emocionalmente, mas vamos também a tornar-nos mais aptos para tornar o mundo melhor. Para tornar o mundo um lugar melhor. E um espírita não é espírita se não deixa o lugar em que está melhor do que aquele que entrou. Mas para isso é preciso entendermos que o mundo e as pessoas não estão aqui para satisfazer os nossos desejos. Às vezes até estão, parece de propósito, a fazer o contrário. E para isto também é preciso entender que a nossa felicidade não depende da remoção dos obstáculos que apareçam ao longo da vida.
Então o problema não é o que está a acontecer-nos agora, não é aquilo que nos pode vir a acontecer amanhã, é a forma como nós estamos a olhar para isso. E dentro daquele processo de autocrítica, sim, sempre, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. E eu conheço uma criatura que sistematicamente se esquece de pedir ajuda. Essa criatura que eu conheço pede ajuda para este, para aquele, para aquela, para aquele. E como dizia a última palestra da Isabel, a criatura nunca está na lista para quem pede ajuda. Porque nem se lembra do assunto. Não se lembra disso. Porque está a lidar, tem um modo de lidar e não se lembra. Então, este processo de autocrítica inclui nós lembrarmos sistematicamente que somos filhos de Deus e que podemos pedir ajuda. Porque todos caminhamos suscetíveis de errar, todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender e acertar. Contudo, nenhum de nós deve persistir no erro, porquanto incorreríamos na abolição do raciocínio que nos constitui a maior conquista espiritual. Porquê? Porque persistir no erro é contribuir para o caos, não é contribuir para o ritmo. No reconhecimento da falibilidade que nos caracteriza, se não é lícito reprovar a ninguém, não será justo cultivar a indulgência para connosco. E se nos cabe perdoar incondicionalmente aos outros, não se deve adiar a severidade para com as próprias faltas. Isto é autocrítica. Eu não posso ser rigoroso com uns e não rigoroso com os outros. Não posso ter dois pesos e duas medidas. Mas acima de tudo, o peso maior e a medida maior tem que ser para mim mesmo. Tem que ser autocrítica. E isto mesmo está contemplado no Livro dos Espíritos, na questão 728. É a lei da natureza à destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E quando eu leio esta questão, eu lembro, alguma coisa vai sair daquilo que está a acontecer no mundo agora. E a perturbação espiritual e a obsessão são exemplos perfeitos de como as forças do caos podem passar para o outro lado, ritmando a ordem. Mas também podem falhar e continuar a destruir perversamente. Então, o que se joga na construção daquilo que somos ilustra esta alternativa entre caos e ritmo. Forças de vida ou forças de destruição que ou voltam repetidamente para o caos ou acertam o passo. Se a regeneração dos seres torna necessária a destruição, porque os cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda a destruição antecipada é um obstáculo ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Mas não devemos pensar, alerta Humberto de Campos, no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem tréguas. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo à sua obra neste mundo. Como é que o discípulo da Boa Nova serve a Deus? Serve à sua obra neste mundo. Evangelho segundo o Espiritismo. Pela lei do amor. O que é que traz ritmo ao caos? A lei do amor. Porque o amor é o ex-libris do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa no seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Os seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor,
fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. A história dos primeiros cristãos ilustra isso mesmo. E este amor sustentado no conhecimento espírita, como é que se vai relacionar com o conhecimento em geral? Uma pergunta que está no livro Consciência e Mediunidade. Examina o conhecimento geral à luz do Espiritismo e assimilarás melhor as conquistas dos dias modernos, despertando, em definitivo, para a vida melhor, curado das mazelas antigas fixadas no espírito, e assim ascenderás além e acima das vicissitudes, diz-nos Joana de Ângeles. Em Messe de Amor, também Joana de Ângeles, nos diz para honrar o livro espírita e difundi-lo para o nosso caminho e para o bem. Mas, para nós conseguirmos isto, não podemos ser mensageiros distraídos. Não podemos ser mensageiros que estão a contribuir para o caos. Temos que ser mensageiros que tragam o ritmo. E a expressão mensageiros distraídos está no livro Jesus no Lar, em que os discípulos de Jesus estavam a conversar sobre todas as dissidências, todas as polémicas que se criavam em torno da fé, quer nos círculos entre os fariseus, quer nas várias escolas religiosas da época. E Jesus veio trazer uma história. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de um vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fatigados por uma febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota dos seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, havia uma situação problemática, uma situação caótica, e o grande senhor enviou um grupo de pessoas para ajudar a resolver a situação. E será que estas pessoas resolveram a situação? Conseguiram resolver a situação? Ora bem, essas pessoas saíram do palácio cheias de vontade e boa vontade para o trabalho, promessas de sucesso, de segurança, de eficiência na missão, mas ainda nem tinham saído da porta do palácio e já estavam a discutir sobre qual caminho a seguir. Uns queriam fazer um atalho, outros queriam ir pela planície, outros queriam ir pela montanha, outros queriam ir pelos vales entre os montes, e assim se perdeu imenso tempo. A situação caótica que estava a acontecer resolveu-se? Não, porque eles nem chegaram lá, não se entendiam. E como não se ajudavam todos, ficavam pelo caminho. As mais mínimas questões eram objeto de discussão entre eles, mensageiros da Boa Nova, com pleno desperdício da oportunidade, e por isso atrasaram-se na sua viagem, tanto os que foram pela planície, como os que foram pelo monte, como os que foram pelos vales, e acabaram todos por morrer antes de chegar ao seu destino. Perderam o ritmo, ganhou o caos. E então, Jesus disse-nos: neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os tempos, de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, esquecem as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos ao Supremo do Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda a espécie, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E Jesus conclui: a discussão, por mais proveitosa, não deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. O que é que o Senhor nos deu a fazer? Acertar o passo, para ajudar a resolver o caos.
Este foi o trabalho desta noite, a bibliografia utilizada. Se houver alguma questão, estamos disponíveis no final do trabalho e agradeço a vossa atenção. Vamos então fazer uma respiração mais profunda. Visualizar a figura de Jesus. E pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos dê a força para atravessar os momentos de transformação que todos nós estamos a atravessar na nossa vida, pessoal e coletiva, que nos dê a luz na procura da verdade. Que aqueça o coração do homem com a compaixão e a caridade, que inspira as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para melhor acertarmos o nosso passo, para melhor vermos o caminho, mais conscientes de cada passo dado, rogando-lhe o perdão e o auxílio. O perdão para as nossas fraquezas e limitações e o auxílio para as tarefas que nos propomos a realizar, o auxílio para todos aqueles que, por qualquer que seja o motivo, sofrem, para todos aqueles que sucumbem na dor, para todos aqueles que anteciparam o fim das suas vidas corporais. Que esta noite um pontinho de consolo possa chegar até eles. E rogamos também o amparo para todas as casas espíritas, para que também elas se saibam fortalecer e assumir de vez um papel mais ativo na sociedade, para todos em conjunto podermos ser luz, ser ritmo, no meio do caos natural próprio neste momento de transformação do planeta. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada ao plano espiritual desta casa, pelo seu auxílio, pelo seu trabalho, pela sua paciência. Muito obrigada. Sim, sim.